Bom dia, eu me chamo Karen. É, eu tenho um curso como se fosse um curso técnico de professora, mas eu já cheguei a trabalhar como professora mesmo, com as crianças do primeiro ano, que é, na verdade, aqui na Suécia, nas escolas, primeiro tem um Förskoleklass, como se fosse a pré-escola, que é na escola mesmo, e depois tem o primeiro ano. Então, eu trabalhei com as crianças entre 5 anos e meio e 6 anos. E agora, na segunda-feira, eu vou trabalhar em uma escolinha com crianças um pouco menores. E eu quero dar dicas de como você, como professor, eu também sou formada em jornalismo, então eu gostaria de dar dicas de você como professor, como você vai inspirar os seus alunos. Bom, primeiro, para ser um professor que inspira, você tem que ter um certo equilíbrio entre ser um professor determinado, você não pode ser um professor bonzinho demais, porque senão a sua turma não vai te respeitar. Então você tem que saber ouvir a sua classe, ouvir os seus alunos, mostrar que você se importa com eles, porque quando você mostra que você se importam, se você se importa, automaticamente os seus alunos vão querer te ouvir também, vão prestar mais atenção na aula. Então a minha técnica é sempre essa, tentar ser amiga, mas mostrar que eu sou a professora deles, eu não sou a amiguinha deles, mas eu estou disposta a ouvir, a ajudá-los, mas eu também sou determinada, né? Então, quando eu trabalhei com crianças da Förskoleklass, que era como se fosse um primeiro ano, eu tinha várias técnicas legais para fazer com eles, para que eles me ouvissem. Então, quando eu ia ler um livro, por exemplo, eu lia o livro, aí quando eu via que tinha algum aluno conversando, aí eu fazia uma pergunta para aquele aluno que estava conversando sobre a história, para fazer ele ter foco e voltar a atenção para o livro, né, para a leitura. E é uma coisa que é muito importante também, nunca levantar a voz demais, porque isso, além de constranger o aluno, pensa em você, quando você era mais jovem ou uma criança, quando o seu professor chamava sua atenção na frente de todo mundo, você não ficava envergonhado? Isso fazia você ter até uma certa ira, né, contra o seu professor. Então, não gritar, mas assim, tentar, quando a sala estiver falando muito, por exemplo, se tiverem vários alunos conversando, você pega, em vez de você aumentar o tom, você abaixa, porque as crianças é assim, eles não fazem o que a gente fala, ele faz o que a gente faz, não é? Então você pega e fala assim, alunos, presta atenção, ou senão você pode também contar eu fazia contas às vezes por exemplo, eu falava assim, stop, agora eu vou contar de 10 até 0, ou de 0 até 10, e eu quero todo mundo quieto depois que eu terminar, ok? E também teve uma outra dica também que eu peguei de uma outra professora, que ela falava assim, como eles eram pequenininhos, né? Então ela falava assim, quem que é a Magus Canicker? Quem que é como fala, chave mágica? E aí todo mundo queria, né? Aí eu falava assim, então, para vocês ganharem a chave mágica, todos têm que ficar quietinho, fazer assim, ó. Vou te dar a chave, aí você tem que fazer assim, ó. E aí você tem que fechar e jogar a chave pra trás. E você só vai falar de novo quando eu te devolver a chave. E eles gostavam, porque as crianças gostam de coisas assim, né? De surpresa. Mas claro, você só vai fazer isso com crianças pequenas, né? Não vai fazer isso com uma criança de 8 anos, 10 anos, porque ela vai dar risada da sua cara, né? Então é geralmente criança de 6 anos, 5, depende, né? Isso serve para crianças de escola quanto para crianças de escolinha, de creche, né? E você tem que sempre mostrar o respeito, né? O respeito para as crianças, para que elas venham te respeitar também, né? Então, é isso mais ou menos. Para você inspirar os alunos, você tem que ter uma aula também entusiasmada, mostrar entusiasmo na aula, mostrar alegria, sempre sorrindo, que as crianças gostam, gente, criança é alegria pura, né? Então, se você chega, tudo tá sério, né? Eu vi uma diretora falando isso, que ela nunca sorria para os alunos para ter o respeito. Eu acho que isso pelo menos não é a minha estratégia. Eu tento ser sempre alegre, agradável, mostrar, mas também ser decidida, ser firme nas palavras, né? Então, eu acho que para você ser um professor que inspira, você tem que ter a confiança dos seus alunos, tentar entendê-los, se ele tá com alguma dificuldade, manda uma carta para os pais, liga para os pais para saber se tem algum problema. Talvez a criança está com algum problema em casa, não está conseguindo prestar atenção, ou tem algum problema também de concentração. E aí você pode estar tendo contato até com o fonoaudiólogo, uma coisa assim, que já chegou a acontecer comigo. Cheguei a ter contato com a fonoaudióloga de um aluno, só que acabei passando depois o caso para uma outra que é especial pedagoga, que aqui tem as professoras especiais que cuidam disso mesmo, aqui na Suécia. Então, mesmo tentar fazer isso e nunca tentar
oprimir o aluno, não. Igual que eu falei da questão da mágica Nica, para eles prestarem atenção na aula, né? Mas isso é por um curto tempo, não vai ser toda hora você vai ficar fazendo isso com a criança, né? Pra você não se sentir oprimida. É pra ser uma coisa até divertida. Falar, eu tenho uma chave mágica, tal, alguma coisa assim, né? E também na hora, pelo menos aqui, a gente acompanha as crianças até a hora do almoço e a gente tem 5 minutos tista fé minuta, que a gente fala, né? Então, 5 minutos de silêncio. Então, agora começa os 5 minutos de silêncio. Nesses 5 minutos, vocês só vão prestar atenção em pegar comida, comer e depois volta. E se as crianças não prestavam atenção, ficassem fazendo muito barulho, aí tinha mais 5 minutos. Esse tipo de coisa, assim. E tentar sempre fazer o seu melhor, sempre ter algo assim criativo nas aulas, fazer aulas criativas, algo novo. Por exemplo, eu gostava muito de trabalhar na aula de matemática, que por incrível que pareça, as crianças que eu trabalhei nessa escola crianças maiores, elas gostavam muito de matemática, então eu queria fazer, não uma coisa chata, né, que também que elas são muito pequenininhas, então, por exemplo, eu mostrava as formas para elas, formas geométricas, quadrado, retângulo, triângulo, e aí eu pedia para elas, teve uma vez que eu pedi para elas, eu dei um papel com vários pontinhos assim e pedi para elas terminarem de preencher os pontinhos, para elas conseguirem fazer, né, o triângulo, o quadrado, tudo. E tinha como se fosse um aquário também ao lado, era um material extra, com peixinhos também de plástico, que aí elas tinham que colocar, cada aquário, né, era um aquário só com círculos, outro só com quadrado e outro só com triângulos. Então elas tinham que pegar o delas, os círculos que elas estavam recortando, e colocar no aquário certo. E elas gostaram muito de fazer isso. E depois que elas acharam os aquários, aí eu tive uma outra ideia espontânea, que às vezes a gente pode ter ideias assim espontâneas também, né, pra fazer na sala de aula, não tem problema algum. É bom a gente sempre estar preparado, né, sempre tem uma aula na manga, assim, saber o que fazer, mas também pode acontecer espontaneamente. Então, depois dessa tarefa, eu pedi para elas montarem seus próprios robôs com essas formas. Então, elas montaram robôs lindos, foi muito legal mesmo. Então, depois eu posso até colocar a foto aqui no próximo vídeo e tal, explicar melhor até. Mas como esse é o vídeo de apresentação, né? Essa ideia que eu queria passar para vocês. Então, acho que eu vou ficar por aqui hoje. E no próximo vídeo eu posso trazer mais atividades e falar mais sobre como ser um professor que inspira. E acho muito importante também gostar do que faz, claro, gostar de criança, gostar do trabalho, gostar de trabalhar, deixar os problemas pessoais em casa e levar alegria para as crianças, levar o amor, né? Porque a gente tá vivendo num mundo que não tem amor, né? Cada coisa que a gente vê, que acontece em escolas, creches e tal. Então, tenta ser um professor que inspira, leva amor para essas crianças, né? Da melhor forma, leva alegria, né? E é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês. Um dia abençoado. Fiquem com Deus.